Olá, pensadores! Eu sou Adriana Tavares e esse aqui é o Pensamento Reflexivo. Você acha que tem algum problema em querer controlar tudo? Bom, todos nós gostamos de ter a nossa liberdade de escolha, e isso significa, é claro, ter uma certa medida de controle sobre a nossa própria vida. Existem até estudos que mostram que a sensação de falta de controle sobre o ambiente em que vivemos é um fator de estresse e até de doenças. Então, uma certa medida de controle sobre a nossa vida, sobre o nosso ambiente, causa maior sensação de felicidade e até de saúde. Mas algo bastante interessante de nós pensarmos e analisarmos é que boa parte das coisas que acontecem estão fora do nosso controle. Na verdade, a maior parte das coisas, e inclusive no nosso próprio corpo. As coisas mais importantes que o nosso corpo faz para se manter vivo são coisas que estão fora da nossa consciência ou do nosso controle. Nós temos sim consciência de que essas coisas acontecem, embora a gente não tenha nem consciência de tudo. É preciso muito estudo de fisiologia para entender alguns processos que acontecem no nosso corpo automaticamente. Então, esse nível de controle nós não temos. As coisas mais importantes acontecem sem que a gente tenha que controlar absolutamente nada. Mas por que eu estou trazendo esse fato? É interessante porque hoje se valoriza tanto o racional, a razão. Eu tenho que conhecer todos os processos, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser racional, que a gente acaba se aproximando muito ou querendo se aproximar muito das máquinas que nós criamos, onde quem criou essa máquina sabe todos os processos que acontecem ali e eles são controláveis, porque eles foram programados para acontecer de determinada forma. Já no nosso corpo, a gente não sabe como esses processos funcionam e a gente não pode controlar. Assim como na nossa vida, a gente não consegue controlar tudo e a gente nem sabe como tudo funciona. Então, essa valorização do racional, do controle, acaba nos colocando num nível muito diferente. Quer comparar a gente ou colocar a gente num lugar de máquina, quando na verdade nós não somos máquinas. E aí a gente acaba se afastando desse lugar vulnerável que é ser um ser humano. Vulnerável por quê? Porque a gente não consegue controlar tudo, nem que acontece no nosso próprio corpo, quem dirá no nosso ambiente todo ou no mundo que nos cerca. E aí até em relação às nossas próprias emoções, a gente ouve muito hoje uma ênfase no autocontrole. E autocontrole é sim uma aptidão muito importante, inclusive tem vídeo meu falando sobre autocontrole. E não estou dizendo aqui que não é importante, só que nessa ênfase no autocontrole, nós podemos cair na confusão e achar que autocontrole é eu não demonstrar ou eu suprimir todas as minhas emoções. Então, hoje, infelizmente ainda, a gente vê alguém chorando, a gente já acha que aquela pessoa é fraca ou que aquela pessoa é deprimida, como se não fosse normal chorar de vez em quando, ficar triste. Ou se a pessoa ri demais, porque ela é palhaça. Se a pessoa expressa a sua raiva é porque é um nervosinho. Ou se ela admite os seus medos, ela é covarde. Então, ainda existe isso. E quando nós suprimimos as nossas emoções ou fazemos um esforço para ocultar, para esconder as nossas emoções, nós estamos o quê? Nós estamos nos tornando como essas máquinas, onde tudo é controlável, onde tudo acontece segundo um processo e não existe essas emoções para interferirem. Só que o que a gente deve lembrar, então, é que essas máquinas não são tão inteligentes quanto a gente, com essas nossas inconstâncias, com essas nossas falhas. Então, será que é assim tão inteligente querer ser como uma máquina? Não é de se admirar, então, que nesse contexto muitas pessoas se sintam culpadas quando perdem o controle e até acabem se tornando muito controladoras. Mas qual é o problema, então, de querer controlar tudo, de ser uma pessoa controladora? Bom, até certo ponto, querer controlar as coisas, como a gente já viu, é normal e é ótimo até quando a gente consegue ter essa medida de controle sobre a nossa vida. Mas ter a ilusão de que se pode controlar tudo
é ruim porque justamente é isso, é uma ilusão. E toda ilusão, ela vai causar frustração, porque não é algo real. Nós não conseguimos controlar tudo. Coisas inesperadas vão continuar acontecendo na nossa vida, vão fugir do nosso controle. E essa ilusão de controle, ela sobrecarrega o nosso corpo. Não é incomum pessoas muito controladoras terem problemas ou dores nas articulações e muitas tensões musculares. Por quê? Porque é como se a pessoa estivesse carregando o peso de todas as coisas que ela tenta controlar. Então, é muito exaustivo. E tem outro problema nisso, que é, se você quer controlar a tudo, você acaba querendo também controlar a todos. E aí, se esse controle vai contra o direito das outras pessoas de terem essa sensação de controle também sobre a sua própria vida, isso prejudica muito os relacionamentos. Então, imagina, se já é pesado o suficiente querer controlar tudo na sua própria vida, imagina quando a pessoa toma para si a responsabilidade de controlar tudo numa família, por exemplo. E isso afeta muito algumas mães. Pode acontecer com o pai também? Claro, mas eu pessoalmente vejo isso mais nas mulheres. Infelizmente, tenho que admitir que nós temos essa tendênciazinha para querer controlar tudo, principalmente algumas mães. Então, querem controlar tudo que os filhos fazem, cada pequena coisa, né, do dia a dia, se comeu isso, se comeu aquilo, se vestiu a roupa certa, se penteou o cabelo do jeito certo, se botou o sapato certo. Então, fica controlando cada coisinha. Isso é muito pesado, muito prejudicial para as pessoas que estão ali convivendo, porque acaba se tornando aquela pessoa chata, e para quem controla também, porque imagina se o filho sair na rua com a roupa que não era aquela que a mãe queria que usasse. Ai, porque o que os outros vão pensar de mim porque o meu filho saiu na rua desse jeito? Então se torna algo que é pesado para essa pessoa que faz isso também. E eu estou usando aqui o exemplo de mãe, mas pode ser, por exemplo, um líder numa equipe, na empresa, que quer que os colaboradores, que os liderados façam tudo exatamente do jeito como ele quer. Isso também é extremamente prejudicial para uma equipe, quando ela não tem essa liberdade também de controlar o seu próprio trabalho dentro ali dos níveis que podem existir de variação de ideias dentro de uma equipe, né? Variação de criatividade também. Então, quando existe alguém que quer controlar todos os detalhes, isso acaba se tornando muito pesado para a pessoa que está querendo controlar tudo e também para as outras pessoas que estão ali convivendo. E eu falo sobre isso com uma certa propriedade porque eu sinto essa necessidade de controlar as coisas. Então, eu sei muito bem como isso pode ser pesado. Hoje em dia, eu acredito que eu lido bem melhor com isso, já não dou mais tanta bola, já superei, vamos dizer, boa parte disso. Mas eu ainda tenho essa necessidade de controle. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro do meu dia a dia. Quando eu vou planejar a minha semana, eu normalmente olho a previsão do tempo. Eu faço isso normalmente no domingo à noite. Eu olho a previsão do tempo para aquela semana para me programar qual dia vai ser melhor para eu lavar a roupa, para mim não precisar usar a secadora. Eu prefiro secar no sol até para economizar energia elétrica. Faz parte do meu controle dos meus recursos financeiros, o controle sobre o andamento das coisas na minha casa, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então tá, eu olho, planejei, beleza, vou lavar minha roupa naquele dia porque vai dar sol. Mas aqui em Blumenau, às vezes, acontece de ficar semanas chovendo e aí é inevitável a gente ter que lavar e botar na secadora. Então, se por um acaso eu lavei a roupa, botei na secadora e aí na sequência dá um sol, eu fico me sentindo muito mal. Parece que eu realmente falhei no controle dos meus recursos, no controle do andamento das coisas na minha casa. Então eu tenho que falar para mim mesmo, Adriana, você não controla o clima, não controla o tempo. Então, aí a gente consegue ver até onde é saudável o controle. Essa questão de ter as coisas sob controle é bom porque faz com que você seja organizado. Então, eu olhar a previsão do tempo
beleza, tá ótimo, planejei para fazer naquele dia, mas é o máximo de controle que eu posso ter. Eu não posso controlar o clima, não posso controlar o tempo e nem posso me culpar por a previsão do tempo errar às vezes, ou eu errar em algum planejamento, em alguma coisa, entende? Então, essa questão do controle afeta desde coisas grandes como coisas pequenas do dia a dia. Nós temos que ter essa consciência de que nós não podemos controlar tudo. Então, se você também sente essa grande necessidade de controlar tudo, uma dica que é o que eu faço é usar essa necessidade para algo produtivo. Então, ter um controle sobre aquilo que pode ser controlado. Então, essa questão de ser organizado, de ter uma agenda, de se programar para fazer as coisas, ter listas de tarefa, organizar o gerenciamento do seu tempo, dos seus recursos, do seu dinheiro. Tudo isso é ótimo você usar essa habilidade e essa necessidade de controle nessas coisas. Agora, você tem que ter leveza para saber que, mesmo você usando essa necessidade de controle para ser bem organizado, para se planejar, para fazer as coisas do jeito melhor possível, vai acontecer imprevistos, vai chover no dia que você planejou lavar roupa, você talvez vai ter algum gasto, né, na questão do controle com relação ao dinheiro, vai ter algum gasto extra que você não estava contando, porque essas coisas sempre acontecem. Então, a gente pode tentar prever, né, as possibilidades e já pensar em alternativas para não ser tão frustrante, mas vai ter coisas que vão acontecer que realmente a gente não tinha como prever, não tinha como saber que aquilo ia acontecer, e tudo bem, tá tudo bem. Então, saber gerenciar essa necessidade, usar ela para algo produtivo faz toda a diferença, né? Mas é importante também a gente saber quando tem que deixar isso de lado. Tem horas que a gente não vai conseguir controlar e boa, se a gente tentar segurar um peso que a gente não tem capacidade, com certeza vai prejudicar a nossa saúde. Então, para finalizar, eu queria finalizar com uma frase do Epiteto que ele diz assim: queria ser livre. Para essa liberdade só há um caminho, o desprezo das coisas que não dependem de nós. Então, aquilo que nós não podemos controlar, que não depende de nós, nós devemos realmente desprezar.